Boa noite. TV Folha ao vivo, direto da redação da Folha de São Paulo. Tem 1 hora hoje até às 21 horas. Depois do TV Folha ao vivo às 21, a cobertura da Folha de São Paulo continua no site do jornal na internet. Estou aqui com a colunista da Folha, Bárbara Gância, e com o colunista Marcos Augusto Gonçalves para discutir um pouco a falta de propostas dos candidatos para resolver os problemas reais da população de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, com problemas imensos, neste primeiro turno. Nós vamos mostrar no VT para dar as dimensões de São Paulo em algumas áreas. Com 11 milhões e 500 mil habitantes, São Paulo é a maior cidade do Brasil e uma das maiores do mundo. Não é exagero dizer que muitos países vivem dentro desta metrópole. Um sobrevoo com folhacóptero mostra como São Paulo pode ser comparada às estatísticas de outras partes do planeta. A população de toda a Bolívia, por exemplo, é praticamente igual à de toda a cidade de São Paulo, embora o território boliviano seja 700 vezes maior do que o paulistano. A região mais populosa da cidade, a Zona Leste, com 4 milhões de habitantes, abriga quase o mesmo número de pessoas que a capital dos Estados Unidos, Washington. Não apenas a mais populosa, São Paulo é também a cidade mais rica do Brasil. A renda per capita do paulistano, de 18 mil dólares por ano, se compara com a de países europeus do antigo bloco comunista, como a Polônia. Já na educação, os dados são desanimadores. O número médio de anos de estudo dos moradores de São Paulo é de 7,6 anos, algo semelhante à média de Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo. Na China, por exemplo, a média é de 12 anos de estudo. O índice de violência em São Paulo, de 10,3 homicídios por 100 mil habitantes, é considerado muito alto e pode ser comparado ao da Gâmbia, na África. Se os números da capital paulista são dignos de um país, a dívida pública não foge dessa regra. O total informado em dezembro de 2011, 51 bilhões e 370 milhões de reais, equivale a todo o gasto orçamentário do governo do Chile. Como se vê, o novo prefeito terá que administrar uma cidade com cifras e problemas de escalas internacionais. Bom, Bárbara, Marcos, vocês viram aí. População da Bolívia, renda da Polônia, educação de Bangladesh. E as propostas, o que vocês acharam dos candidatos nesse primeiro turno? Criminalidade da Gâmbia. Criminalidade da Gâmbia. Violência, índices de violência. Eu não sei, a gente fez umas sabatinas, a Folha proporcionou umas sabatinas com cada candidato dos partidos majoritários e eu lembro de algumas propostas bastante bizarras. Por exemplo, o candidato russomano, ele disse, ao menos contou para mim, que ele ia trazer Wi-Fi para toda a periferia de São Paulo. Eu falei, mas candidato, pelo amor de Deus, com que dinheiro? Ele falou, eu tenho já um estudo todo feito. Ficou nessa, então eu tenho um estudo feito e vocês, então, daí tinha calhamaços, o candidato Haddad também veio com um calhamaço de 100 e poucas páginas. Eu confesso que eu não li até o final, eu li talvez mais do que a metade, mas talvez não cheguei ao final. E são propostas todas elas muito elaboradas, muito rebuscadas, mas não houve um debate mesmo, né? Uma conversa entre os candidatos sobre... Na campanha ficou muito rasteira, né? A discussão de programa, e tem coisas muito importantes da cidade. Por exemplo, plano diretor. O plano diretor de São Paulo completou 10 anos, ele tem que ser revisto, você tem que ter um novo lei, né? plano, é obrigatório. Isso é um desafio enorme para o próximo prefeito e para a Câmara dos Vereadores, né? Porque isso define toda a situação da cidade, onde pode subir prédio, onde não pode, onde vai crescer isso, onde vai crescer aquilo. Quer dizer, não é só uma cascata o plano diretor, é um negócio realmente importante. O negócio da dívida de São Paulo é super... a dívida só cresce, eu acho que aí tem que ter um acordo com o governo federal, porque é uma dívida com a União, né? Pelo menos em grande parte, foi aplicado um indexador que a dívida foi crescendo de uma maneira absurda. Vocês não acham já está em 51 bilhões, algo assim, né? Um negócio gigantesco. Vocês não acham que falta também umas propostas e algumas soluções mais pé no chão? Pé no chão mesmo. Quer dizer, a questão das calçadas é o que aparece no DNA paulistano como
principal problema do paulistano, Exatamente, quer dizer, e é de responsabilidade Vários sua. Eu escrevi sobre problemas, isso outro né? dia na Folha, sobre as calçadas. É uma coisa inacreditável. Você pega a lei das calçadas, você começa a rir. Eu comecei a rir quando eu li. É o negócio dos Porque 7 metros. o cara por- fica falando que você tem que olhar a sua calçada. Eu moro numa casa, então eu tenho a minha calçada, não é a calçada do prédio. Né? Então, você não pode, se tiver mais de 20% da tua calçada detonada, você tem que refazer toda a calçada com 3 pistas, uma para Mas casa, você sabe que eu- com diferenças de textura. Não sei. Quando você começa a ler aquilo, você fala, ninguém vai fazer. Não, quer e se dizer, você mexer na ninguém árvore que tem faz. ali, você também é passivo de... Agora, se os eleitores não cobram, por que eles vão fazer? Porque os exatamente. eleitores reclamam quando a gente faz uma pesquisa. verdade. Agora, aparentemente, durante a eleição, não tem uma cobrança desse nível. Por que existe essa desconexão entre o que pensa o eleitor e o que ele cobra do candidato? Eu acho Agora... que... Não, Fala, vai. Bárbara. Não, eu acho até que em São Paulo, cada vez mais tem grupos de pressão atuando. Organizados. Associações, Viva Centro. A galera da bicicleta, tem o pessoal da calçada também, que eu sei que tem um cara do Ministério Público que está querendo Tem a associação avançar de com bairro, essa... tem. Então existe uma movimentação maior hoje, eu acho, do que já existiu, mas de fato... eu não sei se a pressão é muito difusa, se a cidade é muito grande, se outros problemas mais tradicionais como educação, saúde, Mas acabam a se gente impondo. chegou, esse fenômeno de ter 3 candidatos chegando juntos aí, falaram muito em o eleitor indeciso e tal. Eu não acho, eu acho que não tem um processo involutivo, tem um processo evolutivo. Cada vez que a gente vota melhor. É inegável, isso não dá para dizer que a gente está votando pior a cada vez, o eleitor está mais indeciso. Não houve debate, precisa haver. Eu lembro, outro dia teve o debate do Romney com o Obama. No debate do Romney com o Obama, todo mundo falou, o Jim Lehrer, o moderador, estava empalhado, estava morto, o cara, um velhão lá, tá. Eu achei que ele foi divino, porque ele deixou os dois conversarem. Ele não interveio, ele não fez nada e deixou ter uma conversa. E nesse segundo turno seria muito, muito adequado que tivesse uma conversa entre esses 2 candidatos que estão aí. E eu acho que o paulistano ia adorar ver eles conversando. E não tem essa coisa. Outro dia eu estava falando com alguém que tem foi um problema nisso aí. Posso interromper só um parêntese? Porque o problema é se Serra e Haddad relançarem a velha rixinha PT-PSDB. Mas é isso que eu ia concluir. Os problemas eu ia concluir justamente com isso. Eu estava conversando com uma assessora de imprensa, ex-assessora de imprensa do Serra, que ela falou, você vai numa televisão, você vai num jornal, fica assessor contra assessor, brigando qual vai ser a regra, como é que vai ser. Então vai permitir isso, não vai permitir aquilo, vai poder falar disso, não vai poder falar daquilo. Ingessa de uma tal maneira que ninguém consegue ver, nem a mãe do candidato consegue assistir o debate. Vou me interessar. Nenhum telespectador do mundo tem vontade. Agora no segundo turno é quase uma obrigação dos candidatos. Agora chega. Inclusive a Folha Vamos aproveita para conversar. convidá-los para vir fazer um debate com o O jornal. paulistano exige que os candidatos conversem e conversem civilizadamente, sem esse negócio de regra. Conversa. Eu quero ver o Haddad conversar com o Serra, uma conversa civilizada, sem regrinha, sem 2 minutos para cá, 2 minutos para lá. Conversar. Eu quero, o meu bilhete único é assim, o seu é assado, a minha proposta para o plano diretor é essa, a sua é assim, minha proposta para os mananciais é essa, a sua. Manancial eu acho que é coisa do governo estadual, né? Mas eu acho que é com a prefeitura. Como é que vai integrar metrô? Como é que é? Ninguém fala do trânsito de São Paulo, eu quero saber como é que vai ser as propostas dos candidatos. O risco é uma politização, seria estranha o tipo de eleição que é, porque é uma eleição municipal, deveria ser uma eleição voltada para assuntos práticos do município. Obviamente que não estou dizendo que uma coisa tem que ser despolitizada, mas é óbvio que você tem que resolver os problemas concretos. Acho que sobraram Agora, o risco desses 2 candidatos é reeditar a rixa PT-PSDB e ficar uns falando do mensalão do outro falando do mensalão não sei de quem, mas ele do sabe preto, que do não sei quem, não vai ter debate. Acho que essa eleição sobraram 2 candidatos de altíssimo nível, talvez os 2 de maior nível que tinha nessa eleição, provando que o paulistano sabe sim votar. A racionalidade se impôs ao final. A racionalidade se impôs, o mensalão ficou de fora, me parece que o paulistano estava interessado na qualidade da liderança e não em problemas políticos alheios ao município de São Paulo. Então me parece que a gente está agora interessado nisso. O candidato que for fazer esse jogo arrisca perder a eleição. Agora, o mais curioso é o seguinte, é que as propostas
que eu chamo aí de pé no chão, só entraram na discussão na última semana, ou nas 2 últimas semanas, porque o Celso Russomano criou uma proposta esdrúxula da questão da tarifa de ônibus. Isso. Aí todo mundo entrou atacando e começaram a discutir o ônibus. Eu acho que o ônibus talvez foi coincidente com a liderança dele àquela altura, não sei, você acha, talvez aquela altura do campeonato ele está com o ônibus ou não, mas... Acho que foi um fato que ajudou a desconstruir um pouco a imagem do Celso Russomano perante uma parte dos eleitores, mas não todos, porque ele teve muitos votos. Você não acha que a adesão do Arnaldo Faria de Sá, o Ricardo Izaro, Vicente Viscomi e todos a máfia dos fiscais, a máfia dos... Tenho dúvidas, Bárbara, porque Maluf, por exemplo, apoiou o Haddad. Haddad está indo para o segundo turno. Será que o Haddad agora vai almoçar, jantar lá na casa do Maluf? Não. Vamos aguardar. O Serra vai jantar com quem? Vamos aguardar. Bom, Bárbara, Marcos Augusto, Fernando, quero agradecer. Então, no próximo bloco, a gente vai ter o Luiz Felipe Pondé, o filósofo Luiz Felipe Pondé e o filósofo Marcos Nobre, que vão discutir um pouco essa polarização que volta à eleição no segundo turno na cidade de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado.